Sabe? É uma pergunta que a gente se faz. Será que palavras escritas há milênios ainda podem nos guiar hoje, em meio ao caos da vida moderna? Pois é, vamos mergulhar numa história que fala exatamente sobre isso. Uma jornada para encontrar um pouco de luz, mesmo nos lugares mais sombrios. Então, a grande questão é essa, né? Como é que se acha a esperança quando parece que não tem mais para onde correr? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. A gente vai ver como uma narrativa bem antiga tenta dar uma luz sobre isso, mostrando que às vezes é do vazio que surge algum significado. Bom, vamos lá então. A nossa história começa com um personagem chamado Eliarro. E o cenário onde a gente encontra ele diz tudo sobre o que ele está sentindo. Ele está no meio de um deserto. E esse deserto é um espelho perfeito do que está acontecendo dentro dele. Ele está perdido, se sentindo totalmente vulnerável. Dá para dizer que ele é como uma ovelha sem pastor. E quando a história fala que os dias dele eram uma sucessão de vales escuros, olha, isso não é só uma força de expressão, tipo, ele estava num dia ruim. Não, não. A coisa era bem mais profunda. Era uma luta constante, sabe? Algo que tomava conta de tudo e transformava cada segundo num peso, num fardo mesmo. E aí a gente entende a dimensão do problema, porque não foi uma coisinha só, foi tudo de uma vez. A loja faliu, a dívida só crescia, como uma sombra. A esposa foi embora. E a casa, que antes tinha vida, de repente ficou num silêncio de dar arrepio. A história diz que a alma dele estava tão seca quanto a areia do deserto. Dá pra imaginar, né? E é aí que a narrativa chega num ponto crítico, um ponto de virada. Eliarro se vê literalmente na beira de um precipício. Ele chegou no limite, sabe? No fundo do poço do desespero. É um momento decisivo. E é bem ali, nesse exato momento, que algo acontece. No momento mais sombrio de todos, quando parece que não tem mais saída, uma memória vem à tona. E veja bem, não é nenhuma mágica, nenhuma solução que cai do céu. São só algumas palavras. Palavras que o avô dele tinha dito há muito tempo. E são essas palavras: o Senhor é o teu pastor. Só isso. Parece pouco, né? Mas para ele, naquele momento, funcionou como uma corda de salvação. Foi a faísca que precisava para começar a mudar tudo. Uma lembrança bem simples, mas com uma força imensa. A partir daqui, a história muda de tom. A gente vai começar a desvendar o que essas palavras realmente significam. Vamos ver como Eliarro pega esse conceito tão antigo e transforma em algo real, em uma experiência vivida por ele ali no deserto. Olha só que interessante essa primeira mudança de perspectiva. De um lado a gente tem a realidade dura do Elial, areia, chão duro, uma sede que queima. Do outro a gente tem a promessa do Salmo, pastos verdejantes e águas tranquilas. Isso mostra que o conforto não veio de fora, sabe? Ele começou a brotar de dentro para fora. E esse é o ponto-chave. Os pastos verdejantes não são um lugar de verdade, um lugar físico. O deserto não virou um jardim do nada. A grande transformação acontece por dentro. É sobre achar um tipo de oásis de paz dentro da gente, mesmo que o mundo lá fora continue igualzinho, continue difícil. Isso aqui é fundamental para entender a história. O medo que ele sentia do precipício não sumiu porque o precipício deixou de existir. Não! O perigo ainda estava lá. O que aconteceu foi que ele sentiu uma presença que se tornou real para ele. E sentir essa presença mudou tudo. Mudou a forma como ele encarava aquele medo. E o Salmo continua trazendo mais imagens que dão conforto. Pega a vara e o cajado, por exemplo. À primeira vista, a gente pode pensar em punição, né? Mas não é nada disso. Pelo contrário, a vara, nesse contexto, representa a disciplina que protege, que corrige o rumo para evitar o perigo. E o cajado é o apoio, a guia. No fundo, as duas são ferramentas de cuidado, de proteção. Bom, com toda essa nova percepção, o foco do Eliarro muda completamente. Ele para de só sobreviver, sabe? De só reagir. Agora, ele começa a buscar ativamente uma nova direção. Ele passa a caminhar com um propósito. E aqui, olha, talvez esteja a lição mais poderosa da história toda. Quando Eliarro abre os olhos, o deserto continua lá. A areia, o sol, as dificuldades, nada disso mudou. O que mudou foi ele, a perspectiva dele. E essa mudança interna fez toda a diferença, porque ele se deu conta de que não estava mais sozinho. E tem mais uma mudança de mentalidade que é muito forte. A ideia de bondade e misericórdia. Deixa de ser algo distante, sabe? Uma promessa para um futuro que nunca chega. E passa a ser algo presente. Companheiros de jornada que estão ali a cada passo. Hoje, agora.
Esse resumo aqui é perfeito para a gente ver a mudança na prática. Antes, o que ele fazia? Fugia do desespero. Era uma fuga constante. E depois? Ele passa a caminhar em direção a um lugar seguro, um refúgio, que a história chama de a casa. Então, a gente vai chegando ao final da jornada. E a grande resolução para o Eliarro não foi conseguir fugir do deserto, foi encontrar fé ali mesmo, no meio dele. E o desfecho é simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. O pastor encontrou a ovelha e a ovelha encontrou o caminho. É a imagem de um reencontro, né? A ovelha que estava perdida foi achada e, ao ser achada, ela mesma encontrou um novo rumo, um novo propósito. E para fechar, fica essa reflexão. A história do Eliarro meio que nos convida a olhar para nossas próprias dificuldades de um jeito diferente. A gente pensa, e se o deserto, os nossos desertos pessoais, aqueles momentos mais difíceis, e se eles não forem um lugar para a gente se perder, mas justamente o lugar onde a gente pode finalmente ser encontrado?